Estamos de volta aqui no Papo com ela e lembra que no bloco anterior eu disse que a vacina trazia esperança de dias melhores? Pois é, o problema é que mesmo com a comprovação científica da eficácia do imunizante, existe um movimento anti-vacina que vem espalhando uma série de fake news, prestando um verdadeiro desserviço à população. E para falar mais sobre a importância da vacinação neste momento, é que converso com a Gisele Facholi Bonfim, que é farmacêutica, doutora em farmacologia pela USP e professora de imunologia básica e clínica da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus em Sinop. Gisele, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre a importância da vacinação no nosso país, aqui no Papo com ela. E eu queria começar a nossa conversa já falando sobre uma questão muito preocupante que a gente vem vivenciando no nosso país. A gente já vinha sabendo de um movimento anti-vacina e agora, nesse momento de pandemia, em que a vacina chegou, a gente vê uma série de fake news sendo distribuída indiscriminadamente, desenfreadamente, o que acaba prejudicando esse processo de imunização. Você que trabalha nessa parte imunológica, o que você pode dizer para a gente sobre a eficácia da vacinação? Oi, Michele, eu queria agradecer vocês pelo espaço, a gente está podendo discutir sobre vacinação, né, num momento tão importante. Então, exatamente, essa é uma coisa muito preocupante atualmente, que são as fake news e esse movimento anti-vacina. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, ela outro dia divulgou as 10 maiores preocupações realmente mundiais na saúde pública. E nisso se incluía, por exemplo, a dengue, HIV, várias doenças que são muito preocupantes e que tem uma prevalência muito alta. Mas uma das coisas também que eles ressaltaram, e uma das 10 coisas que fazem parte, é o movimento anti-vacinas e fake news contra vacinas. Então, é uma coisa muito grave isso, é uma coisa que vai muito contra a saúde pública. Então, a gente já tinha doenças que já foram praticamente erradicadas, que já não se tinham casos relatados no Brasil, como sarampo, febre amarela, que tem vacina disponível e essas doenças estão voltando a aparecer. E isso é muito ruim e preocupante. Então, o ano passado foi divulgado mais ou menos 18 mil casos de sarampo. Então, são doenças assim que podem levar à morte de crianças. Então, é muito grave isso e a gente tem que realmente combater isso. A vacina, ela é uma das principais formas de se prevenir doenças. Para você ter ideia, alguns autores até falam que ela é mais eficiente do que o saneamento básico em prevenir doenças. Então, a nossa esperança nessa pandemia, realmente, para sair dessa situação, são as vacinas. Não tem outra forma da gente prevenir essa doença de forma eficiente para a gente conseguir eliminar o vírus, apenas através das vacinas. Então, é muito importante a população se vacinar. O Brasil é referência no mundo inteiro pelo seu Programa Nacional de Imunização. A gente é um exemplo, que a gente é um país que a população se vacina em massa, que vai todo mundo vacinar quando tem campanhas, quando precisa vacinar, quando as crianças nascem, tem a caderneta de vacinação. O SUS distribui mais ou menos mais de 19 vacinas gratuitamente para a população. Então, a gente é exemplo disso, e a gente tem que continuar sendo exemplo disso. Porque é através da vacinação que a gente consegue controlar muitas doenças. Gisele, você disse que a gente está vendo de novo um índice elevado de sarampo, que a gente tinha praticamente erradicado essa doença com a vacinação, e citou também a preocupação da OMS com o movimento anti-vacina e as fake news, né? De onde nasce esse movimento anti-vacina, né? O que fundamenta esse tipo de disseminação de informação, sabendo que a gente conseguiu salvar várias vidas com o programa de imunização que a gente tem hoje existente no país, por exemplo? Pois é, isso é uma ótima pergunta, Michele. É uma coisa assim, de se espantar. Por que isso acontece? Então, teve vários assim, boatos, vários relatos. Por exemplo, uma das situações que desencadeou esse movimento muito também foi na Inglaterra, com
um artigo que tinha sido publicado por um médico, que ele inclusive já retratou esse artigo, a revista já tirou de circulação e ele perdeu a licença dele médica por causa desse artigo, porque já foi muito comprovado. Ele publicou que as vacinas causavam autismo. E, assim, ele tinha feito um estudo muito furado, assim, com poucas crianças, e que não foi estatisticamente comprovado aquilo. Então, foi um estudo muito ruim, e ele foi publicado. Então, teve uma repercussão muito grande esse artigo, e depois, vários cientistas se propuseram a estudar realmente a fundo isso, e viram que não tem essa relação, isso é totalmente furado. Isso realmente era uma mentira, igual eu falei, ele já tirou esse artigo de circulação, o médico perdeu a licença dele médica por conta disso. Então, daí se começa, assim, a criar vários... Eu, por exemplo, também já vi notícias de que a vacina muda o seu DNA. A vacina não é capaz de fazer isso, assim, o mecanismo da vacina não faz isso. Tem fakes, né, até de que tem chip na vacina, então não sei, são coisas assim que as pessoas vão criando, e eu não entendo também por quê, porque assim, é algo tão benéfico, e assim, ela passa por todo o processo de segurança, né, antes de ser liberado para a população, então é feito todos os estudos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, tem a aprovação do órgão regulamentador, que, por exemplo, no nosso caso é a Anvisa. Então, ela passa por todo o processo como um medicamento. Então, é um medicamento mesmo seguro de se ter. E eu não entendo também por que as pessoas são tão... acabam combatendo, outros, criticando muitas vacinas, porque eu também queria entender isso, Michele, qual que é o problema. Mas acho que atualmente, no nosso cenário atual, tem muita questão política envolvida, o que é muito lamentável, assim, porque o que é, assim, o exemplo do Brasil, e o que é a nossa esperança de sair da pandemia, acaba entrando numa disputa política que compromete todo um trabalho que é feito por décadas. Então, a gente tem o Programa Nacional de Imunização desde a década de 70, que é muito eficiente e com muito sucesso aqui no Brasil. Então, por questões políticas, acaba comprometendo todo esse trabalho que é feito, né? Então, é muito triste isso, e realmente eu não entendo por que a população, algumas pessoas fazem isso. Gisele, a gente pode dizer, fazendo um comparativo, que essa ação ou esse movimento anti-vacina também é um movimento anti-ciência, né? Exatamente, é uma coisa que preocupa muita gente. Está tendo um negacionismo, que se chama, né, da ciência, às vezes negando a ciência. E a ciência, ela é muito séria, gente. A gente é muito sério em fazer tudo o que a gente faz, é muito comprometido. Você tem, assim, que mostrar por evidências muito bem feitas, muito bem relatadas, planejadas, o que você está mostrando, os seus dados que você está mostrando, a eficácia que você está mostrando, né? Então, assim, eu até falo assim, se você está com dúvida em quem acreditar nesse mundo de informação que a gente está vivendo, acredite no cientista, porque assim, a gente tem muito compromisso com a verdade, a gente tem uma reputação e a gente vive por isso, a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. E então, eu não sei, está tendo esse negacionismo forte na ciência, o que compromete muito também todo o desenvolvimento de trabalhos, de pesquisas que são realizados no país. E até financiamento de pesquisas, né? O que a gente pode, assim, hoje a gente sabe que um país evolui muito pela ciência e tecnologia. Por exemplo, até as vacinas. Se a gente tivesse a tecnologia da vacina, que a gente tivesse feito, que a gente pudesse produzir essa vacina, a gente pode produzir, a gente tem essa tecnologia aqui, mas não foi a gente que fez. Então, a gente não tem, digamos, o princípio ativo da vacina aqui com a gente. Então, matéria-prima, né? A matéria-prima, exatamente. Então, tudo é através da ciência e tecnologia. Se a gente tivesse isso, a gente teria já disparado há muito tempo. Então, investimento em ciência e tecnologia é coisa, assim, para realmente o país crescer e ganhar muito. E isso, muitas pessoas não têm essa visão, né? Então, acaba que prejudica bastante. Gisele, a gente está falando aqui sobre o prejuízo que as fake news relacionadas à vacina trazem para a imunização, principalmente nesse momento de pandemia, em que a vacina é a solução para que a gente possa viver tranquilamente, sem essa assombração da Covid, né, na nossa cola, vamos dizer assim.
E uma forma da gente combater as fake news é levando informação de qualidade para as pessoas. E vocês, da UFMT, elaboraram um livro explicando a importância da vacinação para as crianças, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco disso. Também já é uma forma de blindá-las a essa má informação ou desinformação que vem sendo disseminada? Com certeza. Então, a gente tem uma editora, digamos assim, dentro da UFMT, que chama MT Ciência, que a gente publica vários livros para o público infantil. Então, é uma leva de livros que se chama Pequenos Cientistas. Então, a gente tem sobre o coronavírus, sobre bactérias, sobre fungos, e aí teve a ideia de a gente fazer um sobre vacinas. Então, nesse livro, a gente traz exatamente a informação do que é uma vacina, o que tem dentro da vacina, como ela é testada, por que geralmente as vacinas são na forma de injeção, a vacina é segura ou não. Então, são informações com evidências científicas, informações de qualidade que a gente quer exatamente trazer já para o público infantil, para as crianças entenderem por que elas têm que tomar vacina. Então, elas vão lá, a gente leva elas num posto de saúde ou num centro de vacinação, e elas têm que estar saudáveis e têm que levar uma agulhada, né? E por que isso tem que acontecer? Então, para elas entenderem todo esse processo, começar essa educação das crianças em relação à vacinação, em relação a conteúdo de qualidade, cientificamente comprovado, e também buscando já combater também essas fake news, para as crianças saberem discernir o que é uma informação de verdade e não né? E até ajudar os pais, assim, eu vejo que a gente tem muitas dúvidas em relação às vacinas, e isso é normal, realmente, não é uma coisa que a gente está habituado, que as pessoas não trabalham com isso. Então, é uma forma da gente popularizar a ciência também, né? Trazer informação numa linguagem bem acessível, com figuras bem ilustradas, uma coisa mais lúdica. Então, a gente fez esse livro. Ele está disponível em e-book, então se você entrar no site mtciencia.com.br, nessa série Pequenos Cientistas, tem lá o livro, podem abrir, ele está disponível, mostrar para os filhos, que está bem interessante, bem legal mesmo. Então, é realmente para trazer informações para as crianças, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Gisele, e o papel da universidade no sentido de combater tanto esse negacionismo, né, trazer o fortalecimento da ciência e mostrar para a comunidade, para a população, a importância do trabalho que é feito dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente de pesquisa? Sim, então, agora, a gente viu a importância disso nessa pandemia, né? A gente também tem uma grande culpa disso, porque os pesquisadores acabam que ficam muito dentro das universidades, dos centros de pesquisa, e não, assim, levam essa informação numa linguagem mais acessível e mais popular para a população. Então, a gente sentiu essa necessidade, assim, muito forte agora, né? Principalmente nesse momento. Isso sempre teve, mas agora foi mais forte ainda. Então, a UFMT, aliás, várias universidades, a Unicamp está fazendo um trabalho excelente nesse aspecto, a USP, então todas as oportunidades que a gente tem também com a imprensa, a gente está se colocando disponível para entrevistas, para a gente conseguir conscientizar, informar a população com informações corretas e de qualidade. Então, a UFMT também está fazendo esse trabalho. Igual eu te falei, eu quero agradecer até o espaço. A gente sempre, quando tem a oportunidade de falar com a imprensa, a gente está conversando, a gente está se disponibilizando, né, para tirar dúvidas da população e trazendo materiais como dessa forma, um livro infantil, às vezes, assim, sites, entrevistas. Então, eu vejo que os pesquisadores estão fazendo muitas lives, assim, em diversos tipos de canais, em diversos tipos de plataformas digitais, assim, exatamente para tentar levar essa informação para a população e tentar derrubar tudo isso. Então, eu vejo que a Unicamp, principalmente, qualquer vídeo que sai falando de fake news, eles já rebatem aquilo ponto a ponto, discutindo ponto a ponto do que foi argumentado, para realmente desmistificar todas essas fake news. Então, é um trabalho difícil, é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? Então, é um desafio para a gente, mas é super necessário. E é legal que isso está aproximando também as pessoas dos pesquisadores, dos cientistas e das universidades, assim, para a gente saber conversar mais com a população e ter essa aproximação com todo mundo, né? Gisele, para a gente encerrar a nossa entrevista,
queria que você reforçasse a importância da vacinação, não só da Covid, mas do sarampo, das doenças que a gente tinha praticamente excluído aí da nossa preocupação e que agora vão se fazendo presente novamente pelo fato da gente se omitir, de não ir ao posto de saúde tomar vacina, de não levar os nossos filhos. Então, para a gente encerrar, fechar, amarrando isso, salientando como é necessário. Sim, a vacinação é muito importante, muito assim, a gente ter esse controle. Já pensou seu filho ter um sarampo, ter todo empepocado, você ter que levar ele para um hospital, internar, ou seu filho chegar a morrer, e você saber que você podia ter evitado isso por conta de uma agulha gratuitamente, que está disponível em postos de saúde. Então, é muito grave, gente, não vacinar. O seu filho está correndo risco de vida, está correndo risco de adquirir doenças que você pode simplesmente evitar facilmente, somente indo no posto de saúde e tomar uma vacina. Então, as vacinas são muito seguras, todas as vacinas foram testadas, já são amplamente usadas há muitos anos pela população. Então, essa do coronavírus, que vai ser uma vacina, que é uma vacina mais nova, mas você viu, a gente já tem aqui no Brasil mais de 2 milhões de pessoas que foram vacinadas. E assim, não teve efeitos adversos graves em nenhum caso, ela já foi testada, aprovada pela Anvisa. Então, é muito, muito importante as pessoas se vacinarem. Só assim a gente vai estar protegido contra diversas doenças. Infelizmente, a gente ainda não tem vacina para todas as doenças, mas assim, eu até falo para os meus alunos, gente, eu acho muito absurdo a gente ter vacina gratuitamente disponível para aquela doença e as pessoas não irem se vacinar, porque assim, como a gente gostaria de ter vacina, por exemplo, para dengue sendo distribuída, para malária, que são vacinas que estão em estudos, aliás, estão perto de ser aprovadas, e a gente tem de outras doenças que a gente pode evitar. Então, é muito importante que vocês se vacinem, vão no posto, atualizem a caderneta de vacinação. Quando estiver disponível a vacina para Covid, vacinem, gente, não importa a vacina, a gente vai precisar de todas as vacinas. A gente tem uma população muito grande no Brasil e a gente não tem muitas vacinas disponíveis, e assim, o mundo inteiro está atrás de vacina, todo mundo quer se vacinar. Então, qualquer vacina que tiver disponível, vacinem-se, porque assim, só de você evitar uma forma grave de doença é tudo o que a gente quer. Você transformar essa pandemia ou esse vírus em uma gripezinha é excelente. Então, assim, se conscientizem, vacinem. As vacinas são o nosso inimigo é o vírus. As vacinas são nossas amigas, vieram nos proteger e vieram nos livrar. Então, se a população conseguir se vacinar em massa, você vai poder tirar a máscara, você vai poder abraçar as pessoas. Então, é isso que todo mundo quer. Então, a gente conseguindo vacinar de 70% a 90% da população, a gente vai chegar nesse ponto. E é tudo que a gente quer, né? Assim, a gente poder andar livremente, poder encontrar a família, se aglomerar, fazer festa. E só através da vacina que a gente vai conseguir isso realmente. Gisele, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação aqui no Papo com Ela. A gente vai a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí.